luz de Jesus se derrame sobre toda a humanidade. O capítulo 1 da Gênesis bíblica diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra era informe e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Por essa informação bíblica, nós já podemos perceber o poder criador que a palavra tem, pois ela é a manifestação articulada da vontade. Através dela, nós emitimos nossa energia, seja ela boa ou má. A palavra, ela não pode ser definida como um conjunto de letras, de caracteres, muito menos o som de um idioma. Ela tem funções muito maiores, como a de representar o pensamento, a vontade, o desejo humano. É o poder de expressão e comunicação. O filósofo Jean-Jacques Rousseau disse mais ou menos assim, que a primeira palavra humana foi o grito da natureza que os primeiros homens deram para obter ajuda ou para aliviar as suas dores. Daí nós percebemos quão forte é a palavra. E durante muito tempo, a história, as crenças e costumes, eles foram transmitidos de geração a geração pela palavra. Mesmo depois que os sumérios desenvolveram a escrita na Mesopotâmia, e mesmo depois da escrita ter se expandido para as demais civilizações, a linguagem oral, ou seja, a palavra, ela continuou sendo o meio mais usado nas civilizações para manter e circular os seus registros históricos. Mesmo porque poucas pessoas sabiam escrever, já que a escrita foi durante muito tempo privilégio da elite e também pelo fato dela não ser uma preocupação essencial das sociedades. O homem, ele é o único ser que usa a palavra para se comunicar. Mas essa unicidade humana muitas vezes pode colocá-lo abaixo da ferocidade dos animais pelo poder destruidor, mortal, que ela pode causar. O livro de Provérbios, no seu capítulo 12, versículo 18, diz que há alguns cujas palavras são como pontas de espadas, mas a língua dos sábios é saúde. O que o livro dos Provérbios está a nos dizer é o que 1 milênio depois Jesus nos ensinou, que a boca fala do que o coração do homem está cheio. A língua do sábio é saúde, porque seu coração está cheio de luz, verdade e amor. E aquele que tem o coração cheio de trevas, de ódio, violência, as suas palavras são como pontas de espadas que adoecem, matam, destroem. A palavra é tão poderosa que um único homem, quando encontra receptividade na mente das multidões, pode semear o amor ou a dor, a liberdade ou a escravidão, a paz ou a guerra. Infelizmente, ainda nos encontramos em um mundo não elevado. E as mentes de muitos que aqui habitam ainda são receptivas a palavras violentas e criminosas. A Hitler é um exemplo de terror e bestialidade do poder da palavra vinda de um coração ainda envolto em trevas. Mas, graças a Deus, temos exemplos de homens cujos bons sentimentos do coração transbordaram para suas bocas em palavras de paz, luz e esperança. Como, por exemplo, Gandhi,
Martin Luther King, Nelson Mandela. E acima de tudo e de todos, o doce nazareno de voz firme e suave, cujas palavras modificaram a face do planeta e ficaram para sempre gravadas de forma indelével, não só na memória espiritual dos que o ouviram, mas na própria estrutura planetária da Terra. Jesus, com as suas palavras de amor e verdade, ele conseguia pacificar, curar, renovar corações ulcerados, dar esperança e alívio àqueles que sentiam dores e desesperanças. Ao homem simples e iletrado, ele usava a beleza e simplicidade de suas parábolas, e aos soberbos doutores da lei, ele usava suas sábias palavras de conhecimento. Jesus, com seu verbo brilhante, ele confundiu o ardil dos seus inclementes adversários. Certa vez, para tentar pegá-lo em suas próprias palavras, os fariseus mandaram seus discípulos, em companhia dos herodianos, perguntar qual a opinião dele sobre pagar ou não o tributo a César. E Jesus, conhecendo a malícia daquelas palavras, tomou uma moeda e perguntou: de quem são esta imagem e essa inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus falou: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, com suas palavras lúcidas e cheias de sabedoria, evitava se enredar nas armadilhas das questões políticas e na corrupção reinante, pois suas palavras estavam alicerçadas no reino de Deus. Portanto, traziam esperança, livramento e libertação a todos os sedentos de conhecimento, justiça e paz. No catolicismo, tem um ato penitencial onde o católico confessa a Deus e à comunidade que pecou por pensamentos, palavras, atos e omissões. E eu fiquei a pensar, mas o que é pecar por palavra? Pecar significa desobedecer à lei divina, é desconsiderar a vontade de Deus. É cometer uma falta deliberadamente contra alguma coisa ou alguém. E como a palavra ela é muito mais que um conjunto de caracteres, muito mais que um som, porque quando nós falamos, nós emitimos energia criadora, porque a palavra, ao penetrar na mente de alguém, ela tem o poder de criar, alterar, modificar, anular ou destruir padrões de comportamento naquela pessoa. Então, se eu pronuncio contra alguém palavras más, pejorativas, vulgares, eu estarei desrespeitando, desvalorizando, estarei pecando contra aquela pessoa e, consequentemente, pecando contra Deus. Quando nós falamos mal de alguém, não estamos prejudicando somente aquela pessoa, mas estamos prejudicando a nós mesmos. Pois não podemos esquecer que tudo que fazemos ao outro, seja de bom ou de mal, estaremos fazendo a nós mesmos. Se eu faço fofoca de uma pessoa, se eu falo mal de alguém, eu estou usando minha palavra contra mim mesma, porque a energia negativa das minhas palavras, elas voltarão para mim de alguma forma. Seja através de fofocas que farão de mim, de perda de amizades, de repulsa que muitos terão de mim, de descrédito sobre a minha pessoa, seja de qualquer forma.
Então, o que aconteceu foi que, no momento em que eu fofoquei, eu cometi uma falta contra mim mesma. Eu desconsiderei a lei divina do amor ao próximo. Então, eu pequei por palavras. Como nós aprendemos por imitação, são pelas palavras dos adultos que as crianças aprendem desde cedo a mentir, a fofocar, a julgar. Por exemplo, a criança ouve a mãe falar mal de certa pessoa e logo em seguida vê a mãe dando beijinhos e chamando de amiga aquela mesma pessoa. O pai liga para o trabalho dizendo que não vai trabalhar porque está doente, mas a criança o vê saindo para outro compromisso. A avó leva a criança para uma reunião social onde suas amigas omitem opinião sobre a vida dos outros. Então, a criança aprende que se o outro não sabe que falamos mal dele, ou se a mentira não vai levar alguém ao tribunal, então a mentira é normal. Mas quando usamos a palavra para qualquer tipo de inverdade ou falsidade, estamos destilando veneno energético que contamina e pode matar. Pois depois da palavra falada, nós não temos como voltar atrás e não sabemos quais as reais consequências que elas terão. Nós nunca podemos ter certeza até onde as nossas palavras chegarão, né? De que forma elas mudarão, elas transformarão, elas prejudicarão a vida alheia. Então, mesmo um simples comentário da vida do outro, ele pode trazer consequências inimagináveis. Nós precisamos aprender que, como o próprio nome diz, a vida do outro é do outro e não nossa. Então, nós não temos o direito de ficar comentando, julgando, difamando. Quando nós usamos nossa palavra para fofocar, para julgar a vida do outro, estamos muitas vezes verbalizando inconscientemente sentimentos como a inveja. É assim. A inveja que muitas vezes sentimos daquela pessoa, seja lá no que for. Às vezes é inveja até pelo fato dela ter coragem de fazer algo que nós não temos. Aí o que a gente faz? Transforma essa inveja, verbaliza essa inveja em julgamento. Outro sentimento muito presente na fofoca e nos julgamentos é o orgulho. Porque nós estamos sendo movidos pelo orgulho de sermos melhor que aquela pessoa. De querer ou então de querermos impor nossa opinião, esquecendo que a nossa opinião nem sempre é certa. Nossa opinião nem sempre é verdadeira, infalível. A nossa opinião é simplesmente o resultado de nossas crenças, de nossas perspectivas, da nossa compreensão da vida, da nossa evolução espiritual. A nossa opinião não é a verdade absoluta. Então, quando emitimos julgamentos, geralmente somos movidos pelo orgulho de nos acharmos acima daquela pessoa. Certa vez, eu vi na internet uma imagem muito interessante. Era de um homem de boca aberta e no lugar da língua tinha uma espada com duas lâminas, ou dois gumes, como costumamos chamar. A imagem era a representação de como podemos usar nossa língua, com palavras criativas ou destrutivas. Às vezes usamos a lâmina das palavras destrutivas não apenas para desanimar, diminuir, deprimir, insultar e destruir os outros, mas fazemos a mesma coisa conosco,
pois sem perceber, nós usamos dentro da nossa própria casa palavras que, devido à sua força criadora, condensam escuridão, podridão, desavenças, misérias, doenças. Por isso, meus irmãos, nós devemos evitar palavrões, pragas, palavras ofensivas, obscenas, agressivas, imorais, de baixo calão. Isso não só dentro da nossa casa, mas em qualquer lugar que estivermos. As nossas palavras, elas dão testemunho do que somos. Ela sai de dentro de nós, é a nossa energia. Então, nós devemos prestar muita atenção no que falamos. Nós sempre ouvimos falar que a palavra tem poder. E André Luiz, lá naquele livro Obreiros da Vida Eterna, ele nos explica por quê. Ele diz que as palavras criam imagens, e essas imagens, elas se desenvolvem no terreno mental e são projetadas, produzindo consequências boas ou não, conforme a sua origem. Ele afirma que a palavra é um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Ponderada, ela favorece o juízo. Leviana, ela descortina a imprudência. Alegre, ela espalha o otimismo. Triste, semeia o desânimo. Generosa, abre caminho à elevação. E maledicente, ela cava despenhadeiros. A nossa mente é tão receptiva quanto a terra. Qual é a semente, ou seja, quais são as palavras que estamos cultivando no nosso campo mental e no campo mental daqueles que nos ouvem? Devemos estar atentos, pois há muitas palavras tóxicas, venenosas, como as opiniões malévolas, os revides cruéis, o hábito de falar mal dos outros. E as palavras de alto desamor, quando nós menosprezamos os nossos próprios corpos, a nossa beleza, nossos atos, nossa inteligência. Meus amigos, devemos sempre evitar palavras que nos desvalorizam, que nos diminuem. Vejam bem, eu não estou incentivando ninguém a ser narcisista ou ter complexo de superioridade, mas sim a elevar nossa autoestima falando boas palavras. Eu estou dizendo que não devemos nos maltratar, nos insultar, nos desvalorizar, nos desrespeitar, como muitas vezes nós fazemos. Nós nos comparamos até com animais. Quando temos um insucesso na vida, nos chamamos de idiota, de burro e por aí vai. Se não temos o corpo de modelo, ficamos nos comparando a uma baleia, um elefante. O que eu estou querendo dizer é que nós não devemos nos autopunir com palavras despreciativas acerca de nós próprios, nos criticando por não termos a beleza, a altura, a inteligência que outra pessoa tem. Não façamos isso conosco. Na grande maioria das vezes, nós temos uma visão desfocada, errada, distorcida de nós mesmos. E quando usamos palavras para nos autopunirmos, nos despreciarmos, nós aumentamos cada vez mais a nossa baixa estima. E nós gastamos muito tempo de nossas vidas com palavras autodepreciativas, inúteis, desequilibradas. Ou então com conversações fúteis e perturbadoras. Isso por não atentarmos que nossas palavras, elas preparam futuras realidades. Pois, como diz André Luiz, dentro das leis vibratórias que nos circundam por todos
os lados. A palavra é uma força de estranho e vigoroso poder, induzindo sempre os objetivos velados de quem lhe assume a direção intencional. O evangelista Mateus, no capítulo 5, nos versículos 34 a 37 do seu evangelho, ele nos conta que certa vez Jesus subiu ao monte e, ensinando a multidão, falou sobre a palavra, dizendo: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurareis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Por esse ensinamento de Jesus, fica muito claro que nós devemos prestar atenção em cada palavra que sai de nossa boca, em cada declaração que fazemos. O 8º mandamento da lei de Deus já nos adverte: não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Esse mandamento, ele refere-se sobretudo a não falarmos palavras mentirosas, caluniadoras, a não jurarmos inverdades buscando prejudicar o próximo. Por isso, Jesus ensinou que a vossa palavra seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus estava a nos ensinar que devemos ter uma só palavra, que a mentira não deve fazer parte de nossas vidas, que devemos honrar a nossa palavra em qualquer lugar ou circunstância. Porque mentir se tornou um vício social. Nós inventamos até a mentira branca. Meus irmãos, mentira é mentira, não importa a cor, não importa se é grande ou pequena. Nós nos acostumamos tanto à mentira que só nos indignamos com a informação falsa quando ela nos prejudica. Mentimos por hábito, por interesse e por medo de expressar o que realmente sentimos. Os pais mentem para os filhos para imporem suas crenças e vontades. Os filhos mentem para os pais para não serem castigados ou por não confiarem neles. Os líderes políticos mentem para explorar seus liderados. Casais mentem para manterem um relacionamento. Líderes religiosos mentem porque eles próprios não cumprem a lei de Deus, não seguem as palavras de Jesus. Jesus advertiu que tudo que passa do sim, sim, não, não, é de procedência maligna. Pois se a palavra tem um poder criador, quando mentimos, nós estamos criando somente o mal, a insegurança, o engano, a maldade, a desconfiança. Muitas vezes mentimos para agradar os outros, porque não sabemos dizer não com medo de sermos indelicados ou excluídos. Mentimos para sermos politicamente corretos com o mundo e somos incorretos com nós mesmos e com as leis divinas, né? Queremos ser simpáticos, agradar a todos e esquecemos de agradar a nós mesmos. Queremos seguir as regras da sociedade e esquecemos de seguir as regras cristãs.
Queremos cumprir com a etiqueta e esquecemos de cumprir as leis de Deus. Mentimos e como uma mentira puxa a outra, quando percebemos estamos enredados num torvelinho de mentiras. E quando nós dizemos sim a tudo para ficarmos bem com todos, o que nem Jesus conseguiu, nós acabamos ficando mal conosco mesmo. Por isso devemos pensar antes de falar. E qualquer resposta, qualquer opinião que formos emitir, nós devemos ter por referencial o nosso mestre e guia Jesus. Porque agindo assim, o nosso não sairá de nossa boca sem agressividade, aspereza ou desdém, e o nosso sim sairá sem bajulação, falsidade ou hipocrisia. No livro Pão Nosso, Emmanuel diz que o sim é sempre muito agradável, porém o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. E querer satisfazer a todos é perder tempo e, às vezes, a própria vida. Ele diz que muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo não se perca, que urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente do qual é falada. E prestem atenção, que isso é a pura verdade. Porque às vezes o que nos deixa triste, magoado, não é o que a pessoa falou para nós, mas sim a forma como ela nos falou. Então, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, para que o simples fato de uma palavra ter partido de nós, isso já seja o suficiente para que as pessoas acreditem nela. A palavra tem poder. Vamos refletir esse poder que detemos e a partir de agora vamos procurar mudar o hábito nocivo de mentir, fofocar, comentar o mal, divulgar mal notícias sem saber a procedência ou a sua veracidade. E muito menos vamos sair retransmitindo manchetes violentas, calamitosas e sangrentas que infelizmente a muitos satisfazem. A palavra, ela é energia poderosa. Então, que a energia de nossas palavras seja sempre voltada para a verdade, o auxílio, o amor, limpando assim todo o ácido da queixa, da mentira, da malícia, do mal. Pelo poder da palavra, Deus disse: faça-se luz. E a luz se fez. Que pelo poder de nossas palavras possamos levar a luz do consolo ao aflito, a esperança ao desesperado, a luz do esclarecimento onde reina a ignorância, a luz da paz onde haja conflitos. Que pelo poder de nossas palavras nós possamos levar a luz do amor, da verdade, onde haja as trevas da ignorância, do ódio e da incompreensão. E que Jesus nos ilumine para que por nossa palavra possamos semear a esperança, o consolo e a verdade a todos que cruzarem o nosso caminho.